inspiração pra terror que eu gosto muito de Dead Space. É um jogo que ele trata solidão. Ele trata um pouquinho de PTSD, mas se você jogar o 2 e o 3. E ele tem a questão dele ser grotesco constantemente. E tem a questão da paranoia que eu tratei. Então é o seguinte, o Dead Space de inspiração pro medo, ele vem porque ele tem um pouquinho de tudo e ele é um jogo digital de survival horror. Então é uma coisa que os jogadores vão geralmente estar numa situação não muito distante. Então tem recursos limitados, problemas demais, e geralmente não tem recursos bastante pra lidar com todos os problemas. Então eles têm que lidar de outras formas. E ele tem um visual grotesco, que é um jeito legal de você trazer uma narrativa que amedronta os jogadores, porque a narração grotesca, o visual grotesco traz isso. E também a questão do tempo todo, qualquer coisa poder ser uma ameaça, incluindo os próprios cadáveres no chão. Então essa ameaça constante é uma coisa do medo muito legal pra trazer no RPG, e é uma coisa que eu muito da hora de fazer. Então, no geral, isso aí, o Dead Space, por isso que eu amo. Esse jogo Nunca é um jogo joguei. de horror. Nunca joguei, não vou jogar. Eu já joguei um deles, um belo pedaço, só que a minha versão, ele chegava num determinado lugar, não sei se é o Dead Space 3. Ah, eu recomendo um. O do 3 é legal, só que ele vem com muitos bugs. Isso, bug. Eu chegava num ponto lá que ele não avançava. Ele travava ali, era uma avenida que eu tinha que atravessar, não atravessava. Aí tinha um negócio que você tinha que ligar e não dava certo. Aí eu falei, quer saber? Mas tem, no Xbox tem. O Dead Space, se não me engano, o personagem principal é um engenheiro, né? Ele não é um soldado, né? Sim, Isaac Clarke, ele é um engenheiro. E ele tem que aprender a usar. Por isso que o jogo trata... Caraca, Isaac Clarke, que é o nome dele. Isaac Clarke. Muito legal. O fato dele ser um engenheiro é interessante. Tanto que a arma que ele usa, que é a Plasma Cutter, se eu não me engano, ela não é inicialmente feita pra ser uma arma. Você só utiliza ela. É uma ferramenta, né? A maioria das armas do jogo são ferramentas. São serras, são coisas pra fazer corte a laser, são ferramentas pra cortar metal. Você pisa muito, uma mecânica que o jogo tem e que fica justamente na tecla do espaço, na versão de PC, que eu achei muito interessante ser na tecla, uma das maiores teclas, não a maior tecla do seu teclado, geralmente, é a mecânica de você poder pisar nos inimigos. Porque o necromorfo, ele só morre se você destruir ele por completo. Tem que esmagar ele. Você tem que esmagar ele, tanto que... E é uma coisa grotesca, não lembra? Uma questão de visual grotesco. Aí eu achei interessante o nome, né, de Isaac. Claramente Isaac Asimov e Arthur C. Clarke. Pode ser, porque tem o Arthur C. Clarke, né? E o Clarke é com E no final, não é? É o Clarke com E, isso. Arthur C. Clarke e Isaac Asimov. E por isso o que ele é engenheiro. Space, ele trata um assunto que pode ser um pouquinho pesado também na questão se você quer trazer narrativa, que é como diz PTSD. No final do Dead Space 1 acontecem coisas ao longo do jogo, e no final principalmente, que o Isaac ele termina todo zoado. Ele termina o primeiro jogo completamente zoado. E o segundo e o terceiro refletem isso porque ele perde certas capacidades, vamos dizer assim. Ele não fala mais tanto. No primeiro jogo, ele tá sempre falando bem desesperado, ele tá sempre se perguntando o que tá acontecendo. No segundo e terceiro jogo, ele é quase um protagonista mudo, dependendo. Se você espaço, medo, susto. Se você tá se perguntando quem foi Asimov e quem foi Arthur Clarke, vai pesquisar a tarefinha de casa. Eu conheço o Asimov, eu só nunca ouvi falar do Clarke que vocês Arthur C. Clarke? Nossa! 2001. Ah, ok, 2001, tá. cara. Ok, pronto, obrigado. E não só isso, né? Ele tem um monte de livros. Ele tem um livro que ele descreve as possíveis viagens espaciais para a Lua com detalhes e riquezas assim, de tecnologia que ainda não tinha sido desenvolvida. Ele faz um trabalho incrível. O fim da infância também é dele, Encontro com Rama. Mas só pelo fato de ele ter escrito 2001, eu já entendo algumas coisas. Tanto que... E as referências caem super bem, né, querendo? Eu acho que o Poeira Lunar é dele também, tenho quase certeza. Mas o 2001 é bem interessante, como comentaram do HAL 9... HAL 3000. O Encontro com Rama, o Arthur C. Clarke deve ter ganhado uns 3 ou 4, Hugo, daquele prêmio de ficção científica. Sim, muito interessante. Mas ele escreveu coisa pra caralho, assim, não é por falta de material, não. E ele não é só ficção, não. Ele tem umas obras de análise também muito boas. Vamos seguir. A próxima obra, O Gabinete de Curiosidades, de Guilherme Del Toro. O Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro é uma série da Netflix de, acho, 8 episódios, se não me engano, que eu assisti, primeiro, por ser o Guilherme Del Toro, é um diretor que eu gosto muito do trabalho dele, trabalho que ele se propõe a fazer na maioria dos filmes que ele dirige. Só que esse ele não é diretor, ele é produtor e traz ali uma antologia de contos, para assim dizer, né? Porque é uma série que cada episódio é um conto diferente, não tem nenhuma ligação um com a outra. E cada episódio também é um diretor diferente e um tema diferente. E aí eu comecei a assistir porque eu sabia que tinham 2 episódios que eram inspirados em Lovecraft. Um que era o Modelo de Pickman, o nome do episódio é Modelo de Pickman também, e o outro é Sonhos na Casa da Bruxa.
Então, os dois são contos do Lovecraft, foi o que me incentivou a querer assistir pela primeira vez. São bons episódios. Mas ele tem outros 3 primeiros episódios que são muito bons também, com um grande destaque pro terceiro episódio, um episódio de autópsia. E ele é muito interessante a abordagem que ele pega. Depois ele, na minha opinião, lá pro 7º e 8º episódio, eu achei meio chato, assim, meio arrastado, pelo menos não me pegou. Tem um episódio também, acho que o 4º, que é sobre novos medos, que é sobre body shame, que é sobre... como é que é a tradução de body shame? Questão de sentir a vergonha do próprio corpo, é isso aí, né? Ou do corpo. Não tem uma tradução exata, não. Qualquer coisa que assiste com shaming é meio que uma interjeição um pouquinho mais longa. Constrangimento. É basicamente isso, são novos medos, né, como a gente falou, é uma questão da pessoa não se sentir inclusa na sociedade em decorrência da aparência dela. Então, tem medos para todos os gostos aí, né? Tem os medos clássicos e tem novos medos que podem dar muitas ideias, muitos plots interessantes pra você pegar ali em relação aos episódios. Inclusive, o plot que eu vou apresentar no final é inspirado em um dos episódios dessa série. Vou assistir. Eu vi lá e não tive coragem, mas agora assistirei. Podemos seguir? Não assisto, é coisa de terror. Eu tô interessado agora. Eu tô querendo assistir mais coisa de terror. Não assisto, é coisa de terror, mas eu vou ler o roteiro, vou ler a sinopse pra ver se é bom. Pra saber da história. Pra assistir um que eu não coloquei na lista, mas é legal, Mãe. Eu tenho que assistir ainda. Mas qual mãe? Qual mãe? O da X-Men lá? A minha referência... Cara, não é terror, não. A minha referência do Mãe é do Choque de Cultura. Tem um filme sobre uma mulher que começa a chegar nas visitas, começa a sentar na pia, começa a atrapalhar a casa dela. Isso já tudo, pra limpar. Isso não é terror. É terror pra ela, né? Se você tem uma família goiana, você sabe o que é isso. Mas Mãe não é terror, não. Mas ele é bem... Chega no final de semana, não vai embora. Filme pra assistir uma vez só. É do Aronofsky, não é? Rapaz, custei chegar no final desse filme. Vou lembrar do diretor, não. Vamos seguir. Faz essas coisas muito malucas, na moral. É que eu falei desse filme porque me recomendaram assistir e eu tenho que assistir ainda. Cara, ele é um filme que você tem que assistir, porque ele, quando você descobrir do que se trata, você vai ficar refletindo nele uma semana. Saca? Aí você vai ficar pensando, aí você vai ficar tentando lembrar dos pontos, as referências, mas vai ficar uma semana recolhendo informações da sua mente quebrada. É uma indigestão o filme, né? Fica ali. Ele é complicado, mas é bom filme, tem que assistir, só que eu não assisto 2 vezes, não. Vamos seguir. O Homem que Adorava Flores. É o Marcelo. O Homem que Adorava Flores é um conto curto da década de 80, me parece, que se passa em 63. Ele tem, sei lá, 20 e poucas páginas. E eu vou ser breve para falar sobre ele, porque basicamente ele narra a história de um homem que tá andando por Nova York em 63, na primavera. E ele tá andando com um olhar apaixonado, um espírito para cima, assim. E aí as pessoas que ele vai encontrando notam que ele tá com essa carinha de apaixonado. E aí ele passa e conversa com um pessoalzinho no mercado. E aí no mercado tem um cara ouvindo o rádio. Aí o rádio tá falando das notícias do dia. Tá falando lá que tem um assassino solto na cidade. Que o Kennedy tá preocupado com o Vietnã. Que não sei o que e tal. Tem um monte de história. Tipo assim, ele registra en passant essa história no rádio. E aí o cara segue andando. E aí ele tá indo com o olhar apaixonado. Ele para numa banquinha de flores. E aí o cara convence ele a comprar flores. E ele dá a entender que ele tá comprando flores pra uma namorada. E aí, eventualmente, ele anda e ele tá indo encontrar a namorada dele, que chama Norma. E aí ele entra por uma ruazinha mais erma. E aí, eventualmente, ele vê a Nora, ele acena pra Norma. A Norma chega, e aí quando ele vai entregar as flores pra ela, ela meio que recusa e fala, não, mas eu não sou a Norma. E aí ele fica nervoso, saca um martelo que tá no bolsinho lá do negócio e mata a mulher na martelada. Falando que, claro que ela não é a Norma, ela não pode ser a Norma. A Norma morreu tem 10 anos. Ela não é a Norma, as outras 5 não eram a Norma. E aí você vai descobrir que ele é o serial killer que é mencionado no rádio, que tá matando as mulheres dando as marteladas pela cidade. E aí ele vai embora depois disso. E aí as pessoas não notam que ele tá todo coberto de sangue, porque já tá escuro. Mas ele segue com um arzinho apaixonado. E aí ele passa por um casal e a mulher fala pro marido, tem tempo que você não me vê desse jeito e tal. Se você lê o conto sem saber de quem é, você não vai deduzir que isso vai acontecer, porque isso acontece em 3 parágrafos, assim. Tipo, é um conto de 20 páginas,
E aí chega na antepenúltima página, em 3 parágrafos, ele narra toda essa situação dele com a mulher e volta a contar que o cara tá indo embora. Mas se eu te falar que é um conto do Stephen King, você vai começar a ler já na maldade. Entendeu? Então, assim, por que Eu imaginei por causa do ano que se passa, em 63. Fascinado por 63. É. Mas por que eu quis mencionar? Porque é um conto minúsculo e toda a fonte de terror nele tá em 3 parágrafos. 3, 4 parágrafos. É nada, irrelevante dentro da estrutura do texto. Ele passa um mega período, um mega tempo, compondo um ambiente romântico, pacato, bonito, e ele vai só deixando aquilo que a gente falou do subterfúgio, ele vai deixando migalhas de informação que podem te fazer pensar sobre o que tem algo de estranho ali. Então, assim, o rádio, quando fala do serial killer, fala um serial killer que usa um martelo. E aí, na hora que ele para pra comprar flores, ele bota a mão no bolso, e aí ele depois muda de ideia, ou seja, dá a entender que talvez ele tenha pensado em matar o cara pra pegar as flores, mas ele resolve comprar as flores. Então, assim, o que eu gosto disso? É uma coisa que vai de 0 a 10 extremamente rápido. E esse fator de surpresa é um trope de terror que funciona muito bem. Eu vi a cara de vocês quando eu fiz a evolução da história. E se você consegue fazer isso na mesa de RPG, você vai ter essa situação. Do cara que tá indo bem, tá tudo muito bonito, tá tudo muito pacato, de repente o cara arranca uma faca e pronto, enfia na barriga da pessoa. Você, porra, como assim, fulano? Era o cara que a gente tava contando com ele, era um NPC que tava ajudando e tal, o cara tá desde o começo. Não, o maluco enfiou uma faca na barriga da mulher. Jesus aí, tem experiência nisso aí, não enfiar a faca na barriga dos outros. Primeira vez que a gente jogou a Fazenda Esmeralda, ele era o caseiro, aí já perto do final da história eu escrevi um bilhetinho pra ele. Falei assim, caseiro, você é o assassino. A partir de agora, você pode matar quem você quiser a hora que você quiser. Ou seja, nem o personagem, nem o jogador sabia que o personagem era o assassino. O que dá um componente de atualização pra todo mundo, né? Eu acho que esse é um aspecto importante. E eu gosto muito de você usar e fazer isso especialmente com uma fonte insuspeita. Entendeu? Bota uma criança, bota um animal doméstico pequeno, né? Se você fizer isso com um cujo, todo mundo... Se você desde o começo escreve um São Bernardo, que é o tamanho de uma criança... Um cavalo. Todo mundo já vai olhar e falar, bom, tem uma coisa esquisita nesse cachorro. Mas um ambiente bucólico, uma coisa pacata... Eu vou fazer vou roubar e vou citar um outro episódio. Tinha uma série chamada Nightmares and Dreamscapes. Uhum. Que era horrorosa. Mas ele tinha um episódio excelente, que era inclusive com Bill Pullman. São todos contos do Stephen King, né? Acho que nem todos. Acho que tem alguns que não. E tinha um episódio que eles abriam, que assim, do nada aparecia no deserto uma visão de uma outra dimensão. E era uma coisa bucólica, assim, bem, bem bucólica. Tipo uma casinha, uma choupana na floresta, e tinha uma mulher... Choupana velha, né? Umas crianças com os filhos e os pais idosos. Era uma coisa bem... Parecia um retrato, assim. E aí, o personagem do Bill Pullman é um cientista do exército, que foi recentemente separado e tal. E aí eles estão tentando descobrir um jeito de entrar nessa dimensão, porque o negócio é completamente fechado. E eles ficam fazendo os experimentos lá, e ele descobre, eventualmente, que se você... Tem um momento específico em que há uma abertura. E a essa altura ele tá convivendo há muito tempo, ele tá apaixonado pela mulher. Eles não têm contato direto, a mulher não sabe que eles existem. É como se só a Terra visse essa dimensão, a outra dimensão não visse. E aí, eventualmente, ele calcula, e aí ele consegue, na hora que abre a brecha, de 1 segundo, ele passa pra dentro. Ele sai correndo e passa. Os caras tentam impedir, ele não consegue. Aí ele passa e vai conversar com a mulher. E aí, quando ele chega perto, a mulher e os filhos atacam ele, matam ele e comem ele. São canibais e tal. Então, assim, é uma mega história, mega bonitinho, o cara tá em outra dimensão e, na verdade, é um terror. E aí acaba o episódio com as crianças do outro lado, por orientação do velho, jogando uma pedra de onde ele veio, de tantos em tantos segundos, pra tentar descobrir a mesma coisa que ele descobriu. Ou seja, em que intervalo eles conseguem sair, eles conseguem passar pra chegar na Terra. Então, assim, essa é a estrutura. Então, você compõe um elemento bucólico, dá um conforto e uma segurança pra depois roubar rapidamente essa sensação dos seus jogadores. E isso dá um terror cabuloso. A partir do momento que um bicho ataca a safe room do seu grupo, a partir do momento que o seu grupo está dormindo numa taverna e alguma coisa entra na janela e ataca, acabou. Você acabou de literalmente pegar o jogador com as... Pseudo literalmente pegar o jogador com as calças riadas. Exatamente.